Graças e paz, irmãos. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 18. Eu vou pedir, viu, Gui? Eu sempre estou pedindo alguma coisa, Gui. Aquela música. Eu tenho olhado esse texto um tempinho já. Quem nunca ouviu falar sobre essa passagem, né? Quem já tem um tempinho aí, caminhando com Cristo, tantas foram as mensagens, as ministrações, as orientações que Deus nos deu através dessa passagem. E de forma bem resumida, de forma simples e de forma clara, é que Deus é o oleiro, nós somos o barro. E isso é uma verdade inquestionável. Não tem o que se questionar sobre isso. Deus realmente é o oleiro e nós somos o barro. Aí se você for lá para Gênesis, enfim, você vai ver que realmente é exatamente isso. Tem um louvor que eu gosto muito e eu queria compartilhar que tem a ver com o tema de hoje, tá bom? Eu não sei se dá para apagar aqui, porque a letra tá branca, não sei se consegue ficar visível para os irmãos, porque o objetivo é para que a gente observe mais a letra, observe mais o que está sendo expressado na letra do que a própria melodia em si, tá bom? Eu não sei, quem está aí atrás pode só apagar um pouquinho aqui para a gente meditar um pouquinho nesse louvor. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arrumado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por ver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o rei veio e me olhou. Mas um dia o rei veio. Mas um dia o rei veio, quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Não importa o lugar, sempre sou por ti. Não importa o lugar, sei que sou amada por ti. Não importa o lugar, eu sou amada por ti. Não importa o lugar, eu sou amada por ti. Jesus, Jesus, Jesus. Mas um dia o rei veio, ele mudou a sua vida. Mas um dia Jesus veio e me levou. Mas um dia ele veio, quebrou meu coração e me fez e te faz um vaso novo. Não importa o lugar, sei que sou por ti. Não importa o lugar,
Amém. Que tipo de vaso você é? Em que estágio você se encontra diante do oleiro? E a gente vai meditar no capítulo 18 de Jeremias. Tá bom? Versículos do 1 ao 6. Já acharam aí? Eu acho que já teve tempo suficiente, então vamos seguir o barco. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos por tudo que tem sido realizado, Pai, durante esse dia. Obrigado pelo culto da manhã, obrigado por esse culto, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem sido realmente o nosso oleiro. Sabemos que estamos em circunstâncias de vaso rachado, vasos arranhados pela vida, vasos que estão em um processo de formação, vasos que ainda é apenas barro, ainda não chegou em um processo de formação, mas dentro da tua mentalidade, Senhor, dentro daquilo que o Senhor já pensou, o Senhor já projetou sobre cada barro aqui, incluindo eu, como tantos outros, o Senhor já projetou, o Senhor já tem algo arquitetado, o Senhor já tem algo já estabelecido para cada um de nós. E obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido aquele que é suficientemente capaz de quebrar a nossa vida e suficientemente capaz de refazer a nossa vida. Ninguém pode pôr a mão, ninguém tem essa capacidade plena, Senhor, de restaurar a vida de um vaso quebrado. Somente a tua mão pode fazer isso, Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Aquele vaso que está arranhado, aquele vaso que está quebrado, enfim, o Senhor tem as mãos poderosas para fazer tudo isso. E que isso continue a ser feito nas nossas vidas, não somente aqui, mas em todo o caminhar, no nosso dia a dia, Senhor, porque sabemos que Tu és oleiro por excelência. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, eu coloquei aqui as 3 fases do vaso na mão do oleiro. Existem 3 fases do vaso na mão do oleiro. A gente sabe que o vaso ele é feito por argila, ou barro, mais conhecido popularmente, brasileiramente, barro. Amém. Esse barro é a matéria-prima. Você é essa matéria-prima na mão de Deus. Você é a matéria-prima na mão do Senhor. É através dessa matéria-prima que Ele quer gerar algo. É através de você que Ele quer gerar algo. É justamente através de uma matéria-prima que Ele quer gerar você. Ele quer me gerar. Ele quer gerar a sua vida. Mas existe o vaso. O vaso que é o resultado daquilo que Ele está fazendo com o barro. Na verdade, o vaso é a impressão. Porque quando você vê um barro, você não vê nada mais do que um barro. Mas na mente de Deus, Ele já está projetando um vaso. Então, na verdade, é uma impressão. Você é uma impressão. As digitais do Senhor, elas foram extremamente usadas para que fizesse um vaso como você, como eu. Então, na verdade, você é um projeto daquilo que surgiu, daquilo que partiu da mente do Senhor.
Isso é o vaso. O vaso é o processo de desenvolvimento, de formação, de formatação do barro. E por último, o caco. O vaso que se quebra. Imagina se eu pegar um vaso aqui agora, ó, puf! Os cacos no chão. E até pegar um vaso e fazer isso, missionária. E assar. Ai, meu Deus. Eu ia jogar o vaso aqui no chão, quebrar, enfim. Mas é loucura minha mesmo. Mas exatamente o caco também faz parte do processo. Já pararam para pensar que em todas essas fases você vai encontrar a mão de Deus? A gente não para pensar. E esse texto de Jeremias, quantas vezes já foi ministrado através dessa mensagem? Jeremias 18, em várias igrejas, em vários congressos, várias reuniões. Mas assim, eu sempre coloquei na minha mente que Jeremias 18 Deus é o oleiro, eu sou barro. Mas na minha época de caos, não fazia sentido para mim. Então tem algumas coisas que lá atrás não fazia sentido para mim, mas agora está fazendo sentido. Então todo o processo onde Deus está colocando a mão no barro, está lá a mão de Deus. Onde Deus está formando o barro, o vaso, está lá a mão de Deus. Mas quando o vaso quebra-se e se torna em caco, você também vai encontrar a mão de Deus lá. A gente só consegue ver a mão de Deus só nos dois primeiros processos. O barro, o vaso, mas o caco, a gente não consegue enxergar a mão de Deus ali. E é isso que a gente vai pensar um pouco. Tá bom? Deus ele levanta o profeta Jeremias. Jeremias significa Deus exaltado, Deus lança. Esse é o nome de Jeremias. Esse é o significado do nome de Jeremias. Jeremias era filho de um sacerdote, Ilquias, da terra de Anatote. Jeremias ele é levantado por Deus por 40 anos. Antes do exílio babilônico. Lembra do exílio babilônico? Que o povo de Israel foi levado pela Babilônia, lá para a Babilônia. Antes desse processo, Deus levanta Jeremias por 40 anos sobre os 5 últimos reis de Jerusalém, especificamente no Reino do Sul, Reino de Judá. De 626 a 586 foi o tempo de ministério de Jeremias. Foi o tempo que Deus levantou para Jeremias dizer ao povo: se arrependa, converta-se dos seus pecados, vamos deixar a idolatria, vamos deixar de adorar outros deuses. No tempo de caos, Deus levanta Jeremias. Aí muitos já conhecem que Jeremias é o profeta chorão, que Jeremias é aquele que chora, Jeremias é um profeta da lástima, é um profeta negativista, é um profeta do caos. Não, Jeremias pregando hoje não seria interessante. Talvez Jeremias não seria convidado para pregar. Porque Jeremias ele é um profeta chorão, um profeta do caos, um profeta da calamidade, do caos, da desgraça. Não seria interessante chamar Jeremias, não. Para um congresso com 5.000 pessoas, um congresso avivalista, não seria interessante chamar Jeremias, não, porque Jeremias foi levantado por Deus para falar exatamente isso. Nem mais e nem menos, a não ser: arrependa-se dos seus pecados, é tempo de arrependimento. Você é a noiva que traiu o noivo, e aí vai, segue-se o barco. Pronto. Só que quando Jeremias é levantado por Deus, nesse período, aí vem o caos. O Império Babilônico vem, chega em Jerusalém. Só que Jeremias, segundo a tradição judaica, ele acaba se salvando dessa investida babilônica. E ele vai para o Egito. Mas só que a Babilônia estava em uma fase, assim, uma fase violenta. Só que, além de devastar Jerusalém, Babilônia também vai para o Egito, consegue capturar Jeremias e levar Jeremias lá para a Babilônia. E diz aí, segundo a tradição, que Jeremias morre exatamente na Babilônia. Esse é o profeta Jeremias.
Essa é a vida de Jeremias. Tá bom? Pronto. O texto que a gente leu agora, observe o versículo 1. Pare para pensar. Se a gente for ver no capítulo 1, capítulo 2, é sempre essa palavra. A palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra, mais uma vez, chegou a Jeremias. A palavra do Senhor chegou a Jeremias e chamou. A palavra de Jeremias chamou Jeremias para um ministério. A palavra do Senhor veio a Jeremias e aqui não é diferente. E começa exatamente assim, a palavra do Senhor, mais uma vez, veio a Jeremias dizendo. Observe que Jeremias não procurava essa palavra, a palavra procurava Jeremias. Eu não estou fazendo apologia para que a gente não leia a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa buscar a palavra. Mas eu quero dizer que a palavra ela tem uma dinâmica. A palavra ela é viva. A palavra não está falando com você somente agora. Eu sei que nessa semana, Deus certamente falou com você. Deus certamente falou com você. Isso aqui não é revelação, isso aqui é uma constatação. Isso aqui é o óbvio. Deus certamente falou com você durante essa semana. A palavra do Senhor chegou ao teu coração durante essa semana. E a palavra do Senhor, ela disse, ela se expressou a você. A palavra do Senhor, ela tem uma voz. Diante de tantas vozes que a gente está ouvindo agora, existe uma voz. Existe uma voz da palavra e ela chegou ao teu coração. E você conhece essa voz. Você sabe quando é que Deus fala com você. Quando você abre essa palavra aqui, você sabe claramente quando Deus fala com você. Você consegue diferenciar isso. Por mais que a sua vida espiritual não consiga estar plenamente, mas você consegue discernir pelo histórico, os antecedentes, você consegue ainda diferenciar quando Deus chegou ao teu coração e falou. Quando essa palavra chegou ao teu coração e disse. E observe que Jeremias, ele recebe essa palavra. A palavra do Senhor chegou a Jeremias e disse. Qual foi a ordem dessa palavra? Versículo 2. Diga aí para mim. Levanta-te e desce. Paramos aí. Observe. Levanta-te e desce. A palavra de Deus que se revela, a palavra de Deus que se movimenta, a palavra de Deus que diz, que tem uma expressão, que se comunica, ela tem um único objetivo, atingir você. Da mesma forma que atingiu Jeremias, a palavra do Senhor também, ela atinge você, ela chega a você, para fazer você sair de um lugar de improdutividade. O lugar que Jeremias estava era um local improdutível. O local onde Jeremias estava era um local que não produziu nada. Não estava produzindo nada. A palavra do Senhor que veio a você, que tem uma expressão, que tem uma voz, chega a você para tirar você de um lugar de improdutividade. E você sabe onde você está. Não precisa revelação nisso. Você sabe onde está. A palavra do Senhor chegou ao teu coração e está dizendo, levanta-te e desce. Descer para onde, Deus? Ir para onde? Não é para mim, não. É a Deus. Pergunte a Ele. Descer para onde, Senhor? Ir para onde, Senhor? Levantar para quê, Senhor? A palavra do Senhor que chegou a você, que tem uma voz, que se comunica a você, ela vai chegar a você hoje, vai chegar a você amanhã, vai chegar depois de amanhã, para te remover de um local que é improdutível. E você sabe o local onde você está e que eu estou e que é improdutível. Versículo 2, aí mesmo. Levanta-te e desce. Por quê? Levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá, não é aqui, é lá. E lá, te farei ouvir as minhas. Oh, Deus não falou com Jeremias no versículo 1? A palavra do Senhor veio a Jeremias e disse:
desce, levanta-te e desce, porque lá na casa do oleiro você vai ouvir as minhas palavras. Há algum problema aí? Nenhum problema. Na verdade, a palavra que o Senhor falou com Jeremias no versículo 1 foi a palavra suficiente para remover Jeremias de um lugar, para que ele chegasse em um local onde Deus queria que ele chegasse, para que lá nesse local ele conseguisse ouvir as palavras do Senhor, para que Jeremias tivesse experiências com o Senhor, porque lá na casa do oleiro, lá na casa do oleiro, Deus não só falaria com Jeremias, Deus falaria com Jeremias, mas de forma audiovisual. É ouvindo a voz de Deus e vendo algo. Ouvindo a voz de Deus e vendo algo. Ouvindo a voz de Deus e vendo algo. O interessante aqui é que lá em Jerusalém existiam olarias. Dentre todas as olarias, Deus escolheu esse oleiro que a gente não sabe o nome. E é uma olaria real, não é uma parábola. Não é um conto de, simbólico, usando imagens. É uma situação real. Deus pede para Jeremias ir para a casa de um oleiro. Dentre tantos, ele escolhe esse oleiro. Bem provável que pela forma como ele estava trabalhando esse vaso, certamente isso chamou a atenção do pai. Imagine, irmãos, alguém fazer um trabalho com tanta dedicação, tamanha, entre aspas, tamanha perfeição, ao ponto de chamar o coração de Deus e falar assim, rapaz, eu me vejo nesse trabalho desse homem. Eu me vejo nesse negócio aí. Eu me vejo sendo esse oleiro e Israel sendo barro. Eu consigo me ver aí. Deus consegue se ver nas coisas que você faz? Deus consegue se ver em você, no trabalho onde você exerce a sua profissão, no trato, nas coisas como você lida no dia a dia, no tratar as pessoas, na sua profissão, Deus consegue se ver ali? Isso é que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha parado para observar. Deus, ele quer também se ver naquilo que a gente faz. Da mesma forma como ele se viu no oleiro, ele quer se ver em nós. Mas vamos lá. E lá ouvirei as minhas palavras. As minhas maiores experiências não estão no local onde eu quero ficar, onde eu decido ficar. As minhas maiores experiências estão em lugares onde Deus já estabeleceu para que eu ficasse. Vou repetir. As minhas maiores experiências não estão em lugares que eu decido ficar. As minhas maiores experiências estão em lugares que o Senhor já reservou para mim e para você. Não é sobre onde eu quero ficar, é sobre onde Ele quer que eu fique. Não é sobre onde eu quero ficar, é sobre o lugar que eu preciso estar. Já observou isso? As minhas maiores experiências não é nesse lugar. É justamente em um local onde Deus estabeleceu. É uma casa do oleiro para mim e para você que o Senhor tem reservado. Certamente Deus vai se revelar a você exatamente lá, não é aqui. Ah, mas aqui é o que eu penso que Deus vai falar comigo, é aqui que Deus vai falar comigo, é dessa forma que o Senhor, eu acho que nesse ambiente aqui Deus vai falar comigo. Não, é exatamente lá, na casa do oleiro, onde Ele quer que você e eu estejamos. Somente lá. Versículo 3. Versículo 3, irmãos, também isso aqui é fundamental. Isso aqui, talvez tire hoje várias das argumentações ou questionamentos que a gente faz para o Senhor.
Tudo é uma questão de ótica. Tudo é uma questão de posição. Observe que Jeremias estava em um nível. Deus pediu para que Jeremias descesse. Incrível que o nível que ele pede para descer é de cima para baixo. Ele está em um nível, mas para você crescer, você tem que descer para baixo. Tem que ir para baixo. E Jeremias vai para um nível ainda maior, mais embaixo. E é justamente lá que ele consegue compreender algumas coisas. Versículo 3. Observe que a palavra que se movimenta, observe que a palavra que tem uma voz, que se expressa, que se comunicou a Jeremias, que deu uma ordem a Jeremias, levanta-te e desce, e lá na casa do oleiro você vai ouvir as minhas palavras. E o versículo 3 diz, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Eu vou pedir para que você leia agora, com atenção. Observe isso aí. Versículo 13 é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Aí mesmo, pode ler em baixa voz, em alta voz, em média voz, mas fica à vontade, mas leia para você. Pense que você é Jeremias agora, você está no lugar de Jeremias. Vamos lá? 1, 2, 3. Observe, enquanto Jeremias estava no lugar errado, ele não estava vendo Deus trabalhar. Mas quando Jeremias vai para o lugar certo, ele consegue enxergar Deus trabalhando. Deus não começou a trabalhar quando Jeremias chegou. Quando Jeremias chegou, Deus já estava trabalhando sobre a sua obra, sobre as rodas. Já entendeu? Às vezes a gente questiona, Deus, por que o Senhor não trabalha na minha vida? Observe que Jeremias, ele estava em um lugar, não estava enxergando o oleiro trabalhar. Mas quando ele vai para o lugar certo, ele consegue enxergar que o oleiro já estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus, por que o Senhor não trabalha na minha vida? Eu vejo o Senhor trabalhando na vida das outras pessoas, mas não na minha vida. Ai, Deus, como Ele é, né, eternamente, infinitamente sábio, Ele pergunta para mim e para você, cadê você que não está no lugar certo? Deus, por que o Senhor não trabalha na minha vida? É porque você realmente não está no lugar certo. Porque se você estiver no lugar certo, você vai ver que eu estou sempre trabalhando. E trabalhando. Porque, na verdade, esse é o caráter de Deus. Ele faz. Vamos lá para o Salmos 46? Vamos lá? Salmos 46. É só para a gente observar uma afirmação. Eu nem sei se eu vou conseguir encontrar esse texto. É Salmos 46. Versículo 9. Deus está, mas Deus também, Ele isso é... Salmos 46, versículo 9. Só essas duas primeiras frases, duas primeiras palavrinhas aí, ó. O que diz? Ele faz cessar, mas Ele faz. Deus faz. Ele faz. Ele sempre fez, né? Ele faz, Ele sempre fez, sempre fará. Porque isso é o caráter dele. Ele sempre está fazendo alguma coisa. Ele faz quando a gente acorda. Ele faz quando a gente dorme. Ele faz quando a gente levanta. Ele faz quando a gente está dormindo. Ele faz quando a gente ora. Ele faz quando a gente não ora. Ele continua fazendo. Porque isso é características de Deus. Isso é característico dele. Ele faz. Ele faz. Ele sempre fez. E quando Deus chama Jeremias, volte lá para Jeremias capítulo 18... Quando ele vai para
Jeremias, e no versículo 3, Jeremias chega lá na casa do oleiro, ele observa que o oleiro já estava trabalhando. Deus já está trabalhando. Independente de você comparecer ou não a esse local, ele sempre faz. Mas você vai ter uma grande revelação. Você vai ser surpreendido quando você chegar nesse local. Você vai ver que ele sempre faz. Então a questão não é que Deus não faça, é porque a gente está no local errado. É exatamente o local que eu e você estamos. É um local errado, a gente não consegue enxergar que Deus está sempre fazendo. Ele sempre faz. Ele sempre faz. Independente da minha oração ou não, ele faz. Porque isso é característica de Deus. Ele sempre está fazendo alguma coisa. Deus não esperou Jeremias. Jeremias está chegando, peraí que eu vou fazer alguma coisa. Não. Jeremias chegou e Deus lá. Sempre fazendo. Sempre fazendo. Sempre fazendo. Deus não esperou Jeremias chegar para fazer alguma coisa. O texto está dizendo aqui. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo. Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Precisou Jeremias chegar a um lugar para encontrar esse Deus fazendo alguma coisa. É exatamente nesse lugar que Deus está nos convidando a estar. É somente nesse lugar que a gente vai encontrar um Deus fazendo alguma coisa. Então não é sobre um Deus que não faz, é sobre um Daílson, é sobre um Jeremias e um Daílson que não se submete a estar em um lugar. Não é sobre um Deus ausente de obras, é sobre um Daílson que não se submete a fazer a vontade de Deus. É sobre um Jeremias que se submeteu, meu Deus, que me ensine a chegar a esse nível de Jeremias. Mas é um Daílson que não se submete à vontade do Pai. É por isso que eu não consigo enxergar nada. É por isso que os amados também não conseguem enxergar nada. Porque nós não nos submetemos a essa vontade, a esse lugar. Deus está nos convidando para esse lugar, para que a gente possa enxergar Ele fazendo alguma coisa. Versículo 4. Como um vaso que ele fazia de barro. Se quebrou aonde? Na mão do oleiro, glória a Deus. Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Como o vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Observe, a gente acha que estar na mão de quem está, que é a mão de Deus, a gente é isento de não passar por desastres. Eu falei com Gisele essa semana, a gente fez alguma retrospectiva, né? A gente citou uma situação, falei, filho, isso aqui foi um desastre que a gente conta que aconteceu na nossa vida. E quem é próximo a nós, que já tem essa abertura, sabe do que nós estamos falando. Diante de uma má notícia, a gente teve que perder tudo em menos de uma semana. Fomos convidados, né? Para não usar uma outra expressão aqui, a perder tudo em menos de uma semana, literalmente. Sem pôr e nem tirar. Em menos de uma semana, perdemos tudo. Tudo. Casa, móveis, tudo. E precisamos, de alguma forma, andar aí, meio que escondidos. E isso foi um desastre. Foi um desastre. A questão material aqui é uma questão que a gente depois analisa e fala assim, glória a Deus por tudo, Deus nos dará força para a gente correr e alcançar. Mas o desastre espiritual, o desastre emocional, a nossa vida se tornou um caco. E depois que a gente ficou um tempo aí
no anonimato, meio que andando aí discretamente. A gente conversou essa semana, filha, só essa palavra agora está fazendo sentido para mim, porque lá atrás não fazia sentido, mas agora está fazendo sentido. É justamente o desastre. E a gente voltou a fazer a obra do Senhor, começou a trabalhar, começou a fazer a obra do Senhor, mas a gente não estava pensando muito nas consequências, no que estava por vir, mas a gente continuou. Mas essa palavra agora está fazendo sentido, porque observe, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou dele fazer um outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. A gente pensa que por estar na mão de Deus, na mão de quem está, essas coisas não vão acontecer com a gente. O desastre está em um processo de caco, ser caco, de vaso a caco, repentinamente, violentamente. Você sair de vaso para um caco, e você acredita que isso não é possível porque você está na mão do oleiro. Eu estou na mão do oleiro. Opa! Observe que a mesma mão que estava no barro é a mesma mão que está no vaso, é a mesma mão que está no caco. É exatamente aí. É no desastre, é no caos, que a mão de Deus também vai se encontrar lá. O bom é que você não saia da mão daquele que começou a boa obra. É isso que a gente precisa entender. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel, ele é perfeitamente fiel para completar esta obra. Deus, quando viu o vaso, quebrou, oh meu Deus, não vou nem... Imagina, né? Desculpa a expressão. Deus fala, oh meu Deus, não vou mexer mais aí. Vou pegar um outro. Não, Deus é incrível, ele é persistente, ele pega o caco, é a mesma matéria, é a mesma obra que ele fez, ele pega aquele caco e consegue fazer desse caco, desses pedaços, um novo vaso. A mesma mão que está sobre a tua vida, quando ele pegou você, quando ele começou a formatar você, começou a desenvolver você, é a mesma mão que estará sobre o caos. É a mesma mão. Não vai ser outra mão, não. É a mão de papai que vai continuar estando ali. É a mão poderosa do Senhor sobre a minha vida. Talvez a sua vida veio de um caco, de vaso a caco rapidamente. Talvez a sua vida esteja assim. Daílson, minha vida foi de vaso a caco repentinamente. Há uma expressão popular, do céu ao inferno rapidamente. Minha vida está assim. Eu quero te dizer nessa noite que existe uma mão que está sobre a tua vida. Se tem mãos que um dia apertaram a sua mão e agora você não consegue encontrar mais, existe uma mão que está sobre a tua vida, que é perfeitamente poderoso para restaurar, pegar esse mesmo material que é você. Alguém pode estar dizendo para você que você é lixo, que você não presta, que você é imprestável, que você não tem jeito. Deus está dizendo para você nessa noite, você tem jeito sim. Na minha mão eu posso fazer você um novo vaso, uma nova vida. Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E para terminar, eu quero dizer que talvez algumas coisas não aconteçam na sua vida, não é porque Deus está ausente de obras, é porque a gente está ausente de lugares. Quantas foram as vezes que o Senhor nos convidou a estar em um lugar e a gente não compareceu? Quantas foram as vezes que o Senhor nos chamou para uma intimidade maior e a gente não comparece? E a gente não vai. Aí fica difícil Deus fazer alguma coisa. Aí tem uma história que eu já contei, acho que lá quando a igreja era lá na casa do pastor, lá em cima. Eu vou contar de novo, porque me lembrei dessa história. Fala sobre o tamanho de Deus. Aí eu fui lá no vídeo, vi uma analogia para ver se estava tudo certinho, né? Se não era a mesma coisa. E fala exatamente isso. O menino pergunta para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai fala assim: meu filho, aí sabe aquilo que você não tem resposta para dar? Aí o pai chega, olha para baixo, olha para o lado, aí olha para cima, ele vê um avião, né? E assim, eu vi essa ilustração, foi aquele pessoal do interior, meio aquela situação, meio, né, interior, aquela forma, né, bem interior de falar.
Aí o pai, simples, né? Chega, olha para cima e fala, meu filho... Aí ele olha assim, vê um avião, né? Tá vendo aquele avião? Aí o filho fala, eu tô vendo, pai. Ele, que tamanho é aquele avião? Aí o filho pega o dedinho assim, ó. Aí, quem nunca fez isso? Você já fez isso? Medir as coisas com o dedo quando era pequeno? Eu não sei se os irmãos tiveram essa fase aí da infância. Você medir as coisas com o dedo. Hoje se faz foto com isso, né? Faz até um negócio aí com um jogo aí de imagem. Mas o menino pega assim, aí faz assim, vai me diminuindo e fala, pai, o tamanho desse avião é desse tamanho. Aí o pai não responde nada, tá bom. Aí o pai levou o filho para o aeroporto. E chegando lá, ele fala para o filho, filho, que tamanho é aquele avião? Pai, o avião é grande, é enorme. Aí o pai falou assim, exatamente assim, Deus é do tamanho da distância que você tem para com ele. Hoje você enxerga esse avião grande, porque você está perto do avião. Lá atrás você estava longe dele. Da mesma forma é Deus. Deus é do tamanho da distância que você tem dele. Se você estiver bem pertinho de Deus, ele será um Deus grande em sua vida. Se você estiver longe dele, não é Deus que se afasta da gente, é nós que nos afastamos dele, deixa isso bem claro. Se você estiver longe dele, ele será um Deus pequeno em sua vida. Que isso nos faça ir para esse lugar. Deus, que lugar é esse? É a casa do oleiro. Que casa do oleiro é? Sua vida com Deus, como é que está? Em que nível você está? Você tem ouvido? Certamente Deus tem falado com você. Certamente Deus fala com todo mundo. Isso aí é incontestável. A voz do Senhor, ela se movimenta, ela se expressa, ela se comunica, ela foi até você, ela te convida a chegar nesse lugar, para que você possa ouvir as suas palavras. Aqui são experiências que Ele quer ter comigo e com você. Mas é somente lá na casa do oleiro, que a gente vai ter essas experiências com o Senhor. Tá bom? Deus assim nos abençoe, que o Senhor nos dê graça e misericórdia. 19h20. Isso. Tá bom, vamos orar. Alguém nessa noite que está nos visitando, se você compreendeu a mensagem do Evangelho, se você compreendeu o que Deus falou com você nessa noite, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é uma palavra que se movimenta, você também que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, se você compreendeu essa mensagem e quer entregar a sua vida, se você quer ser aceito por Jesus, às vezes até fazer a parte chata, irmão, é fazer a parte chata. Se você quer ser aceito por Jesus, porque é Jesus que nos aceita, não é a gente que aceita, quem somos nós para aceitar Jesus, mas enfim, mas você entendeu. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você entendeu o que o Senhor falou com você nessa noite, nos procure aqui, ou você que está nos assistindo também coloque, eu quero aceitar Jesus, eu quero, enfim, que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor continue a falar o teu coração. Há alguém nessa noite? Alguém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dia que se chama hoje. Obrigado porque você tem falado conosco. Obrigado porque a tua palavra é uma palavra que se movimenta, é uma palavra que fala ao nosso coração. O Senhor fala hoje, o Senhor fala amanhã, sempre está falando conosco, que é exatamente o problema é que a gente não está conseguindo estar em um lugar que o Senhor quer que a gente esteja e que possamos estar nesse lugar, Senhor, para que a gente possa sair desse campo de improdutividade. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe. Uma semana de vitória na presença do Senhor.